Bíblias, em Gênesis capítulo 46. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, qual é a primeira parte do livro que o escritor escreve? Qual é a primeira parte? O prólogo? Jenny acha que é o prólogo. A introdução, né? Quantos acham que é a introdução? Qual é a primeira coisa que o escritor escreve quando ele começa a escrever um livro? Qual é a primeira parte? Prefácio, agradecimentos. O desenvolvimento. A introdução é a última coisa que ele escreve. Porque quando ele escreve a introdução, ele fala um pouquinho de tudo que ele vai falar no desenvolvimento do livro. Então, primeiro ele tem que escrever o desenvolvimento para só no final escrever a introdução e a conclusão. Porque ele sabe tudo que vai acontecer, ele já conhece todo o livro, né? Ele escreveu tudo, ele sabe tudo que vai acontecer, então, na introdução, ele vai dar ali só uma ideia de tudo que ele desenvolveu ao longo da obra. Por isso, a introdução sempre é a última parte que ele vai escrever. Então, quando você estiver lendo o seu livro de predileto, pense que o autor teve um trabalhão para escrever aquilo tudo e fazer um bom trabalho na introdução para poder estimular você a fazer a leitura daquele livro. Então, é um trabalho muito grande. Escrever qualquer coisa, escrever um livro, é um trabalho enorme. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia é um livro, né, irmãos? E quem é o autor da Bíblia? O Senhor. O Senhor é o autor da Bíblia. E quando ele escreveu todas as coisas, quando ele usou a vida de pessoas, de homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever toda a história bíblica, ele já tinha em mente tudo que ia acontecer, ele já sabia, ele já conhecia o seu livro, né, o livro que ele mesmo havia escrito desde a eternidade, iria se tornar algo concreto, visível dentro da história, na vida de pessoas e por intermédio de pessoas que registraram as ocorrências de onde Deus agiu. Então, mas os personagens que viveram a história, eles não conheciam o final de nada, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles foram vivendo cada dia com o seu desafio, com a sua etapa, com o seu processo. Eles sofreram, choraram, riram, se decepcionaram, se surpreenderam, tiveram momentos de muita alegria, de grande satisfação e também de muita frustração e angústia. Na Bíblia nós temos de tudo, todo tipo de situação humana que a gente pode imaginar, nós encontramos nas Escrituras. Mas o que nos faz crer, o que nos faz esperar, o que nos faz confiar nesse Deus que escreveu a Bíblia, é justamente essa confiança que nós temos e a certeza que temos que Ele conhece o início e o fim da história que escreveu. Isso significa que na sua vida também, na minha vida, Deus conhece tudo o que nós já vivemos, o que nós estamos vivendo agora e o que ainda vamos viver. E tenha certeza que assim como Ele escreveu a Bíblia e colocou um desfecho feliz e alegre e satisfatório, Ele também escreveu um final glorioso para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Então, já antecipando alguma coisa da nossa conclusão, nós estamos agora no limiar de um novo ano, Semana que vem já vai ser ano que vem, e nós sempre guardamos expectativas e temores para o que está por vir. Mas, embora nós tenhamos tantas incertezas em relação a tantas coisas, economia, política, enfim,
geopolítica e tudo mais, uma certeza nós temos: Deus tem a nossa história bem segura nas suas mãos, e nada vai nos acontecer sem que o Senhor tenha um propósito, tenha um plano e que concorra para o nosso bem. Por que nós podemos afirmar isso? Porque a Bíblia diz isso, não é? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos piamente nisso e por isso confiamos que, seja qual for o futuro que nos aguarda, esse futuro, nele Deus estará presente, agindo, trabalhando, operando em nossas vidas para o nosso bem. E o texto que nós vamos refletir sobre ele hoje, nós já falamos sobre ele diversas vezes aqui na igreja, mas sempre existe alguma coisa nova que precisa ser considerada, e nós hoje vamos mais uma vez voltar a ele, e vamos ter o nosso texto de base no capítulo 46 de Gênesis, onde nós vamos fazer a leitura e depois vamos orar. Gênesis 46, de 1 a 4, diz assim: Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Amém. Só até aí. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela pode, ó Deus, penetrar no íntimo de cada um de nós e discernir, ó Pai, os pensamentos mais profundos, as inquietudes mais profundas que existem dentro de nós. E então, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor possa aplicar assim a tua palavra a cada um de nós aqui, ó Deus, para que nós sejamos exortados, confortados, encorajados, consolados pelo poder da tua palavra nesta manhã. Traz, ó Deus, sobre nós a iluminação do teu Espírito, para que nós possamos compreendê-la e que ela seja, mais uma vez, Senhor, palavra viva, para mudar a nossa mente, o nosso coração, naquilo que ainda precisamos de aperfeiçoamento, e precisamos muito, Senhor, para que possamos andar firmes no teu caminho, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. A Bíblia é um livro muito especial, a maneira como é escrito, as coisas que acontecem e são narradas, e a própria estrutura do texto é extraordinária. E é interessante que, quando nós voltamos um pouquinho aí, no livro de Gênesis, quando nós chegamos ao capítulo 37, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver, nós observamos uma curiosidade, né? Uma das curiosidades que são muito interessantes nesse texto. O texto diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E já falamos isso aqui mais de uma vez, né? O texto anuncia a história de Jacó, mas a história que será contada aqui é a história de José, não a história de Jacó. E, basicamente, o livro de Gênesis vai se ocupar da história de José daqui para frente até o final do livro. É claro que Jacó vai aparecer aqui e ali, né, mas o protagonismo, por assim dizer, nessa porção pertence a José, a seus irmãos e toda aquela trama que nós conhecemos. E essa composição tem a ver com um fato muito simples, que vai permeando toda a história da família de Abraão, né? O Senhor ali está falando a respeito
de coisas importantes com José, revelando coisas importantes para ele, mas o que acontece na vida de José, no desdobramento da vida dele, tem ligação direta com as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos ver no desenrolar desse processo uma grande história, uma espécie de drama teológico através do qual Deus vai cumprir a sua promessa a Abraão. Lá em Gênesis 12, 2-3, o Senhor diz: farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que nós vamos ver na narrativa bíblica é que, a partir da queda da humanidade, por causa do pecado que entrou no mundo, tudo o que nós encontramos nas narrativas tem a ver com o propósito de Deus de resgatar o seu mundo bom, o mundo que ele criou. E o chamado que Deus faz a Abraão e também as promessas vão trazer uma espécie de esboço do desenvolvimento desse plano de Deus, ou seja, tudo que Deus faz, desde a queda, tem um propósito redentivo. O propósito de Deus é trazer redenção à humanidade caída. Então, existe na Bíblia toda uma narrativa que vai correr paralela aos relatos particulares em cada tempo e em cada lugar. Então, nós chamamos isso de grande história, a grande história. E é por isso que nós não podemos basear a nossa experiência com Deus na experiência de homens e mulheres do passado, porque a experiência deles não tem a ver só com eles, tem a ver com tudo mais que Deus está fazendo através da vida e das experiências dessas pessoas. Então, por exemplo, quando Deus chama Jacó e diz a ele: olha, se você for fiel e andar nos meus caminhos e fizer tudo o que eu te mando, você será uma bênção, você será abençoado, não é? E quando Jacó diz: Senhor, se eu te obedecer e fizer tudo aquilo que o Senhor me manda fazer, e o Senhor me fizer prosperar na terra onde eu estou, eu darei o dízimo de tudo que eu receber. Ou seja, eu não posso pegar essa experiência de Jacó e transportá-la para a minha própria experiência. Não posso fazer dessa oração de Jacó a minha oração, dizer: Senhor, estou indo agora para tal lugar, se o Senhor me fizer prosperar, assim como Jacó prometeu, eu também prometo que darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Ou seja, são experiências particulares que estão dentro de um contexto maior, que Deus usou para cumprir os seus propósitos. Ou seja, a parte de uma engrenagem não define a engrenagem em si. Né? Cada parte é apenas uma parte do processo. Isso envolve também as nossas vidas. O que Deus faz em nós, irmãos, o que Deus opera nas nossas vidas, faz parte de um plano maior, de algo maior. Não é? Nós temos aqui várias crianças que estão chegando agora, pequenininhas, novinhas, e vem chegando mais por aí. Não é? E a questão é: será que as coisas que Deus tem a fazer na sua vida, vocês que são pais de bebês agora, será que Deus fará tudo que tem para fazer na sua vida, na sua família, somente através de você? Não, Ele vai fazer através dos seus filhos. E vai fazer através dos filhos dos seus filhos. Porque os planos de Deus nunca se esgotam em uma geração. São planos grandiosos demais para se esgotar em nós, para parar nas nossas vidas. Por isso é tão necessário que nós semeemos a fé no coração dos nossos filhos, para que a obra de Deus continue através da vida deles. É uma grande responsabilidade que nós temos. E os fiéis do passado, eles tinham clara essa compreensão. Não é? Quando Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, que Abraão tinha naquele momento? Filho legítimo, ele só tinha um, não é? Ou seja, que grande nação se realiza com uma pessoa? Então, os planos de Deus iam muito além de Abraão, iam muito além de Isaque, iam muito além de Jacó, embora ele houvesse gerado 12 filhos. Mas os planos de Deus eram muito maiores do que Jacó.
E eu digo para você que está aqui nesta manhã, os propósitos de Deus na sua vida são muito maiores do que você, do que a sua geração, do que a sua história, do que está acontecendo com você agora. Então, nós precisamos olhar para a nossa relação com Deus com olhos um pouco mais abrangentes, com um olhar mais abrangente, e entender que o que estamos fazendo é parte de um processo, mas não é todo o processo. Os irmãos estão entendendo isso? Então, é isso que acontece no desenrolar dessa história aqui que nós temos. Então, essa grande história e as pessoas envolvidas com Deus em cada parte singular, elas são importantes. E é essencial que a gente entenda isso por duas razões. Primeiro, porque Deus ama e se importa com cada pessoa que faz parte desse processo. O fato de nós termos uma grande história não significa que Deus não se importe com cada geração e com cada pessoa que faz parte daquela geração. Ele se importa. Então, quando Deus operou milagres no passado, Ele fez isso também porque Ele amava as pessoas que foram alvos do milagre. Mas a obra que Ele tinha era muito maior do que essas pessoas, ia muito além delas. E também porque, em segundo lugar, essas pessoas faziam parte desse plano maior, que ia muito além das histórias particulares delas. Então, essa grande história que Deus tem e que nos envolve é algo tão importante, tão grandioso, que nós deveríamos nos sentir muito privilegiados de fazermos parte disso. Não é? Então, é como o próprio Gideão que diz: Senhor, quem sou eu? Sou o menor da minha casa. E a minha família é a menor de todas. Quem sou eu para que o Senhor venha fazer algo na minha vida? Mas isso não tem a ver com Gideão, não tem a ver com você, não tem a ver com nenhum de nós, tem a ver com Deus. Ele é que está fazendo, e Ele faz da maneira que Ele quer, com quem Ele quer, do modo como Ele quer. Não é? Deus poderia ter usado um filósofo para falar com Balaão, mas Ele usou um jumento. Né? Talvez porque Balaão fosse se identificar mais com a jumenta do que com o filósofo, né? Porque Balaão aceitou uma proposta. Quem é que ia colocar a cabeça na reta da espada de Deus? Né? Só Balaão. Então Deus tocou na vida dele para que ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoasse o seu povo. Então você percebe como a questão aqui, irmãos, não é se bênção, se maldição, se bem, se mal. A questão é saber que tudo está nas mãos de Deus. Esse é o ponto. E confiar nisso. Não é? Existem ainda hoje, na igreja, muitos cristãos que têm medo até de macumba, que têm medo de passar na encruzilhada, que tem uma série de superstições, porque acredita que se ele não fizer algo importante para se resguardar, ele está perdido. Meus irmãos, ou nós cremos em Deus ou não cremos. Se nós cremos, então as nossas vidas estão seguras em suas mãos. Independente do que aconteça, certamente Deus nos guiará por caminhos seguros. E até a maldição Ele pode transformar em bênção, se isso for do seu agrado, do seu propósito. Então, o mais relevante, o mais importante na história dessas pessoas, nas histórias particulares delas, foi descobrir que o papel delas era algo importante dentro de um plano mais importante do que elas. E assim eu digo para você, quando você vem para a igreja, servir ao Senhor, seja com louvor, seja com uma oferta, seja com o trabalho, seja com o ministério, seja com o que você está fazendo é muito maior do que você imagina. É muito mais importante do que você imagina. Porque não tem a ver só com você, tem a ver com as gerações que virão depois de você. Você é somente um semeador, mas Deus é que vai fazer frutificar. Ele é que vai trazer vida ao campo, né, que vai permitir que haja colheita abundante. Então, é assim que nós observamos a história de José. O que aprendemos em todas essas narrativas é que os propósitos que Deus tem, que são propósitos redentivos, eles sempre se cumprem, se realizam, não por causa das nossas perfeições, mas por causa das perfeições de Deus. Então, a nossa trajetória, irmãos, dentro desse projeto de Deus,
não segue uma cartilha humana, segue um plano divino. E aqui nós encontramos situações em que um filho mais novo, ele toma o lugar de honra no lugar do primogênito. Isso explica o fato de Deus escolher Abel e depois escolher Sete em lugar de Caim, não é? Isaac ao invés de Ismael, Jacó em lugar de Esaú, José em lugar de Rúben. Né? Nós sabemos que tudo isso tem a ver com o quê? Com o fato de Deus olhar as coisas de um modo diferente do que nós olhamos. O critério que ele usa também é diferente do critério que nós usamos. Então, quando Deus está fazendo algo, irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos submeter ao que ele está fazendo, dizer: Senhor, tu és o dono da obra, então faça como tu queres. E a história de José não é apenas sobre ele, ela está ligada aos seus irmãos, aos seus pais, a Jacó, a Raquel, a sua avó, a Isaac, principalmente ao seu bisavô Abraão. Né? E as visões que ele tem a ver com o fato de Deus ter o propósito de exaltá-lo no Egito num determinado momento, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus dentro do seu plano maior. Ok? Então, basicamente, irmãos, é sobre isso. Né? Por que os irmãos de José quiseram matá-lo? Vamos agora fazer aqui ver como é que vocês estão de memória bíblica. Por que os irmãos de José quiseram matá-lo? Hein? Ciúme, né? Que mais? Como é que o Jacó tratava o José? Era o queridinho do papai, não é? Então, Jacó emprestava para ele a chave da Lamborghini, né? Mas para os outros não. Jacó fazia toda a vontade dele, porque José era o filho querido de Jacó, e ele não fazia questão de esconder isso dos outros, então gerava o quê? Ciúmes, raiva. Não é? Isso é incomum, irmãos, nas famílias de muitos irmãos? Não, isso acontece em todas as famílias, é uma história bem familiar para nós, inclusive. Não é? Então, os seus irmãos queriam matá-lo, e esse propósito dos irmãos de matá-lo, ele foi interrompido porque Deus tinha planos na vida de José. Então, o que eles fizeram ao invés de matá-lo? Venderam ele, venderam para os ismaelitas, e os ismaelitas o levaram para onde? Para o Egito, e ali ele foi vendido para um cidadão chamado Potifar. E tudo começa então, a história de José começa na casa de Potifar. Mas é interessante que quando chega lá no final do livro, no capítulo 50, se você avançar um pouquinho, você vai ver, aliás, até antes, no capítulo 45, versículos 5 a 7, e também o versículo 8, capítulo 45, 5, 7 até o 8. Ele diz assim: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Então você percebe que tem duas histórias correndo paralelamente. A história de José com seus irmãos, que por ciúme o venderam como escravo para o Egito. E tem a história de Deus, que está correndo paralela a essa história, que é a grande história. Então, o que José está falando aqui é sobre a grande história. Ele está dizendo: olha, vocês não fiquem tristes por vocês terem me vendido, porque tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Mas José enxergou isso antes ou depois de acontecer? Depois. Porque durante o processo ele sofreu, foi preso, passou por uma série de situações. Então, o fato de eles terem vendido seu irmão como escravos
Né? Isso quer dizer que os irmãos de José agiram inocentemente? Não. Isso quer dizer que eles não tiveram que responder pelos seus atos? Não, eles tiveram que responder pelos seus atos. Mas, aí sim, no capítulo 50, no versículo 20, o José repete: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, o que nós temos aqui? Aquilo que a gente sempre diz, né? O paradoxo da fé. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Né? Um paradoxo. Então, nós encontramos por toda a Bíblia. Veja, né, como Jesus resume essa verdade quando ele diz sobre a traição de Judas. Ele diz: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Ou seja, plano de Deus, a grande história. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. A história pequena, a história dos homens. Então, as duas histórias estão correndo juntas. E Jesus diz: melhor seria para ele nunca ter nascido. Então, o fato de Judas, na sua atitude, cumprir o propósito de Deus, o inocenta, não, ele vai responder pelas suas atitudes. Mas, ainda assim, até o mal que ele planejou fazia parte do propósito de Deus. Isso traz sossego à sua alma? Traz descanso, traz paz? Para mim, traz. Porque eu entendo, irmãos, que tudo que está acontecendo nesse mundo hoje, que muitas vezes nos alarma, nos entristece, nos traz temor, tudo está acontecendo dentro de um propósito maior. E a gente precisa viver o dia a dia olhando para esse propósito maior e entendendo que Deus tem tudo em suas mãos. Amém? Então, ele diz no verso 7 do capítulo 45, Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. Então, aqui está a essência da história de José, a razão primeira de tudo ter acontecido com ele como aconteceu, né? Está o motivo de Rúben e Judá terem intercedido a favor dele quando seus irmãos queriam matá-lo, de José ter obtido favor na casa de Potifar, de ele ter sido protegido pelo carcereiro na prisão, de ter recebido o dom de interpretações do padeiro, do copeiro e depois do próprio faraó, né? De ter sido escolhido por faraó como um filho e constituído o homem mais poderoso daquela nação, abaixo apenas do próprio imperador, do próprio faraó. E nada disso, irmãos, aconteceu porque José tinha algum mérito, porque ele fosse mais bonito, mais inteligente, mais capaz, porque ele fosse o filhinho preferido de Jacó. Não, tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano, ele tinha um processo em curso, e nesse processo de humilhação e exaltação de José, tudo isso fazia parte do plano maior, da história maior que Deus estava escrevendo. A família de Abraão devia ser formada, e aquele era o momento e o lugar onde tudo isso teria início, porque a família de Jacó desce para o Egito com 70 pessoas e sai de lá com milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas. Então, é o que nos traz aqui ao nosso texto, que nós lemos no início, versículos 1 a 4. E a essa altura José havia se revelado aos seus irmãos e ordenado que o seu pai Jacó fosse levado ao Egito para viver com sua família naquela terra ótima, no delta do Nilo. Né? Em Canaã experimentava um dos piores ciclos de fome àquela altura, mas no Egito havia mantimento. Então, o texto se desenrola dentro dessa narrativa. Né? Jacó se vê obrigado a aceitar o convite de José, mas antes de partir, ele vai prestar culto ao Deus do seu pai. Versículo 1, Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Jacó estava inseguro nesse momento de descer para o Egito. Ele não queria ir, não era o seu plano. Mas, quando ele sentiu que ele teria que ir realmente, a primeira coisa que ele faz é prestar culto ao Senhor, é buscar a Deus. Então, nós percebemos na história dos patriarcas essa noção de continuidade na relação da devoção com Deus,
da prática do culto, da piedade. A fé era algo que estava sendo passado de pai para filho, de geração em geração, e, na verdade, essa era considerada a herança mais importante a ser deixada para a próxima geração. Berseba havia sido um dos principais locais de acampamento e também de culto, tanto de Isaque quanto também de Jacó e do próprio Abraão. Então, se você ler a história dos 3 patriarcas, você vai ver que há um ponto em comum. Em cada lugar importante em que eles chegavam, eles construíam um altar e eles prestavam culto a Deus. Então, como sempre digo aqui na igreja, você que é pai, você que é mãe, entenda que se você deixar para os seus filhos uma boa formação acadêmica, né, bons cursos, se eles forem influentes no inglês, se eles puderem ser capacitados para entrar no mercado de trabalho competitivos, capazes de encontrar, de disputar boas colocações e ganharem dinheiro e serem bem-sucedidos na vida, não há nada de mal em relação a isso. Mas a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é a herança da fé, do temor a Deus. Há muitos pais crentes hoje que se lamentam porque deram de tudo para os filhos, mas não entregaram a eles a herança da fé. E esses filhos hoje estão com muito dinheiro por aí, viajando, conhecendo o mundo, desfrutando da vida, mas não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo, porque os seus pais não se preocuparam em passar para eles essa herança. Entende? E isso, irmãos, não é algo que se passa de maneira escolástica, né? Ó, meu filho, senta aí que eu vou te explicar agora o que é ser crente. Não. Isso é algo que se passa por meio do quê? Do exemplo, do dia a dia, né? Daquele tempo de oração que você passa cotidianamente na presença de Deus, e os seus filhos vão ali e veem você ajoelhados, então eles saem porque eles sabem que aquele é o seu momento com Deus. Isso, meus irmãos, é uma herança que vai sendo passada. Porque de nada adianta nós sentarmos os nossos filhos ali e ensinarmos para eles que eles precisam ir à igreja, servir a Deus, que eles precisam entregar a sua vida a Cristo, porque isso não significa nada para eles, porque eles não têm um exemplo, eles não estão vendo acontecer, por isso eles não vão repetir. Nós aprendemos por imitação. Então, ao que tudo indica, Jacó ficou relutante em deixar a sua terra, né, e se mudar para o Egito. Então Deus fala com ele numa visão e conforta o seu coração. Versículo 2, diz o texto aí: Deus falou a Isaque em visões de noite e disse, a Israel, né, em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Então, é interessante que o texto começa falando de Israel, e é esse o termo que ele vai usar para se referir a Jacó, porque àquela altura o seu nome já havia sido mudado, mas quando Deus fala com ele, efetivamente, ele chama de Jacó, né, porque é uma questão pessoal, sobre a intimidade de Deus com ele. E Deus quer confortar o seu coração, assegurando que, embora ele esteja temeroso de ir para o Egito, Deus tem uma história maior. Deus tem um plano. E quando Deus tem um plano, meus irmãos, então tudo vai bem. As dificuldades podem vir? Sim. As lutas podem vir? Certamente virão. Mas a questão não é se nós vamos ter lutas ou não. A questão é como nós vamos enfrentar essas lutas, se com Deus ou se sem Deus. Então, nós temos aqui alguns pontos que merecem reflexão. Primeiro, Deus fala numa visão, né? Os sonhos e as visões eram muito comuns naquela época. Nós falamos disso, né, na semana passada. Isso ocorreu com muita frequência nas vidas dos patriarcas. E o autor aos Hebreus, nós falamos isso no domingo à noite, né, menciona que Deus usou essas várias maneiras, essas várias formas de falar ao seu povo no passado, mas, à medida em que a autorrevelação de Deus foi sendo aperfeiçoada num processo, né, num progresso
sempre constante, à medida que os profetas surgiram e que os textos contendo a palavra de Deus começaram a ser escritos, essas antigas formas de revelação foram diminuindo, se extinguindo, até que a revelação máxima e perfeita viesse com a encarnação de Cristo. Então, Deus fala por meio de visões ainda hoje? Pode falar. Deus pode falar por meio de uma revelação? Pode falar. Mas, preferencialmente, Deus fala por intermédio da sua palavra. A segunda coisa importante é que Deus se apresenta como Deus de Isaac. Versículo 3, né, ele diz, ele apresentou sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, e Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, eu sou Deus, o Deus de seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então você percebe como essa questão da herança familiar está presente aqui? Imagine você, se Deus amanhã fosse falar com o seu filho, e ele não pudesse dizer para o seu filho, eu sou o Deus do seu pai. Significa que você teria quebrado o processo. Você teria sido aquele elo da corrente que se espatifou. Você não deu seguimento ao processo. Então, não é maravilhoso quando Deus chega para alguém e diz, eu sou o Deus de seu pai? E Deus poderia também dizer, eu sou o Deus do seu avô, não é? Porque houve uma transmissão da fé naquela família. E eu faço votos que amanhã, quando seus filhos tiverem uma relação com Deus, que Deus possa, ao se revelar para eles, dizer, eu sou o Deus de seu pai, sou o Deus da sua mãe, o mesmo Deus que esteve com eles e agora estou contigo. Não é maravilhoso, irmãos, a gente ter essa convicção de que nós semeamos no coração dos nossos filhos uma fé que se transmite de geração em geração? Você percebe o nível de responsabilidade que nós temos? Não é sobre nós, nem é sobre os nossos filhos, é sobre Deus, é sobre a grande história que Ele está escrevendo, que envolve a nossa família, que envolve os nossos filhos, os nossos descendentes. O que vai acontecer no ano que vem? Não é? O dólar vai cair, vai subir, mas como é que vai ser? A economia vai melhorar? Não vai? Irmãos, isso é importante, mas não é fundamental. O que é fundamental é onde vai estar a minha mente no ano que vem. Onde é que o meu coração vai estar? Vai estar em Deus? Eu vou estar firme na presença do Senhor? Há muitos que no ano passado, eram cristãos e hoje deixaram de ser. Voltaram para o mundo, se tornaram pagãos. E eu não estou falando aqui de crentes inexperientes que nunca leram a Bíblia, eu estou falando de teólogos importantes, que escreveram livros importantes, obras extraordinárias de referência, que hoje estão fora do caminho. Então, a minha pergunta é, valeu a pena? Valeu a pena se afastar de Deus? Valeu a pena interromper o processo, quebrar a corrente? Então, já na primeira vez que Deus falou com Jacó, ele se apresentou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Nós vamos olhar lá no capítulo 28, versículo 13, quando Jacó, ele vai dormir com a cabeça no travesseiro de pedra. O Senhor se revela para ele e diz, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. E agora também sou o seu Deus. Mais tarde, ele vai se revelar a Moisés como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A relação de Deus com esse trio patriarcal forma o núcleo da promessa. E aqui vai se confirmar o que nós havíamos dito anteriormente, a continuidade da devoção familiar, da piedade que passa de pai para filho, e tudo isso seria essencial para que a promessa fosse guardada, para que todos os envolvidos compreendessem o seu papel dentro dos planos de Deus. Por que você acha que Satanás está investindo tanto para formar novos modelos de família? Por que será? Porque ele sabe
que a herança da fé é transmitida dentro do lar. Meus irmãos, não é na igreja que as crianças aprendem quem é Jesus. Não é na igreja que as crianças aprendem a amar a Cristo. É dentro de casa. Ou não. Então, é por isso que existe esse investimento para destruir a família. Porque se a família é destruída, todo esse processo de transmissão da fé vai ser interrompido. Entende? É muito maior, irmãos. Muito maior do que nós podemos enxergar. E nós precisamos orar muito pelas famílias da igreja, pelas nossas famílias, para que o Senhor nos conserve unidos, ligados, sobretudo pelo vínculo da fé. Não é? Outra coisa importante, depois de consolar o Jacó, o Senhor o encoraja. O Senhor diz, não tenha medo de ir para o Egito. Percebe? A questão não é para onde você vai, a questão é como você vai. Se você vai, se você não vai, se você fica, não é se é 2024, se é 2025, não importa. O que importa é onde é que está o propósito de Deus. Isso era tudo que Jacó precisava ouvir naquele momento. Não há nada mais angustiante do que você ter que tomar uma decisão importante quando você não tem nenhuma certeza. Mas quando Deus chega e diz para você, não temas, aí pronto, está tudo resolvido. O resto, meus irmãos, é só consequência. Então, eu faço votos que Deus nessa manhã diga para você, lá no fundo do seu coração, não temas. Apenas confie. Não é? Por fim, Deus repete a Jacó a promessa feita a Abraão, farei de você uma grande nação. E onde é que isso vai acontecer? No Egito. Deus não podia ter levado a família de Jacó para um jardim como o Éden, um lugar de delícias, maravilhoso, onde tudo ia acontecer tranquilamente, a família de Jacó ia se multiplicando ali, não é, no meio daquele contexto de completa paz, felicidade, alegria. Ou seja, não seria mais uma história mais perfumadinha, né, de pantomima, aquela coisinha mais cheirosinha, mas não. Essa grande nação vai nascer num contexto de escravidão, de luta. Então, veja que a grande história está se desenrolando, e lá no início, Deus havia ratificado a promessa e predito já a Abraão, em Gênesis 15 ainda, o Senhor diz, olha, fique sabendo com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E se você seguir a narrativa, você vai ver que Deus ainda vai dizer para Abraão, olha, eles vão ficar lá até encher a medida dos amorreus. Ou seja, nem tem a ver só com Abraão, com a sua família, tem a ver com os amorreus, porque Deus, Ele é o Senhor de tudo, irmãos. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor dos pagãos, Ele é o Senhor dos crentes, Ele é o Senhor dos incrédulos, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então a história é movida por Ele num contexto de uma grandeza que nós não podemos enxergar. E quando Ele decide enviar o seu povo para a terra de Canaã, Ele vai fazer isso porque havia chegado o momento de punir os amorreus por causa dos seus pecados. Então essa posteridade que Deus está prometendo a Jacó, ela vai se materializar no Egito depois de 400 anos. E Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó uma grande nação, não é? E essa promessa iria se cumprir. Mas Abraão viu o cumprimento da promessa? Não. Isaque viu? Não. Jacó viu? Não. Eles morreram na fé. Será que nós vamos ver o cumprimento de todo o propósito que Deus tem para este mundo ainda? Será que nós vamos ver tudo? Provavelmente não. Cedo ou tarde nós seremos chamados à presença de Deus, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos é que vão ver o que Deus fará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte dentro do tempo de vida que nos é dado. Ou seja, nos mantendo na fé e semeando a fé no coração dos nossos filhos. Então,
o Senhor está encorajando aqui o seu servo. Mas é interessante que Deus, quando Jacó fica sabendo que José havia sido levado, havia sido morto, a mentira que os pais contam para ele, é interessante as coisas que Jacó fala, né? E chega um determinado momento na sua fala em que ele diz assim: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Mas olha o que Deus fala no versículo 4, no finalzinho. O Senhor diz: a mão de José fechará os seus olhos. Não é interessante isso? O que é isso? O olhar do homem e o olhar de Deus. Aquela altura, Jacó disse: agora acabou, o meu filho do meu amor está morto, acabou tudo. Chorando descerei à sepultura. Mas o Senhor diz: não, Jacó, você está enganado, meu filho. José vai fechar os seus olhos. Irmão, eu fico até arrepiado. Não é extraordinário isso, irmãos? Isso mostra para nós que a questão não é se nós enxergamos todo o processo. A questão é confiarmos que Deus enxerga, que Ele vê. Isso deve nos bastar. Tem que nos bastar. Porque senão nós vamos passar, né, todo o tempo da nossa vida neste mundo naquele efeito gangorra. Um dia cremos, outro dia não cremos. Um dia estamos cheios de fé e coragem, outro dia estamos prontos a deixar o caminho, a nos afastar de Deus. Então, para que nós nos mantenhamos firmes, crendo e esperando na misericórdia do Senhor, nós precisamos fazer isso por meio da fé. Não é pela força do nosso braço, pela nossa capacidade. Então Deus diz para ele: eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Olha só. Jacó não voltou do Egito, mas a sua família voltou. Não é? Então, percebe? Não tem a ver com ele, tem a ver com a grande história. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com você, tem a ver com a grande história. E você faz parte dessa grande história. Você é uma parte da engrenagem, você não é a engrenagem. Mas isso não significa que Deus não se importe com você, Ele se importa. E Ele tem uma história com você em particular que está se desenvolvendo. Mas essa não é a única história. Ela é só uma dentro de muitas histórias que Deus está escrevendo. Não é? Quando Deus diz para os seus discípulos: vamos caminhar, vamos andar, e os discípulos estão pensando: poxa, mais uma vez a gente vai sair para uma nova peregrinação. Mas naquele momento não tinha a ver com eles, tinha a ver com aquela viúva de Naim que estava trazendo o filho dela para um sepultamento. Mas os discípulos não sabiam disso, né? E aí o caminho deles se cruza, e naquele momento o menino será ressuscitado, e o menino ressuscita. E então, quando nós lemos a história, nós pensamos: poxa, então eu posso agora orar que todo morto que eu botar a minha mão em cima dele, ele vai ressuscitar. Não, irmãos. Não tinha a ver nem com a viúva e nem com o filho dela somente. Tinha a ver com o fato de eles, naquele momento, darem testemunho, porque eles disseram: realmente um grande profeta se levantou entre nós. Eles estão falando do quê? De Deuteronômio, capítulo 18, onde Moisés diz: o Senhor levantará um grande profeta, semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. A grande história. Mas isso quer dizer que Jesus não tinha nenhuma afeição por aquela viúva? Não, ele se encheu de compaixão por ela. Mas ele sabia que o que ele estava fazendo ali era muito mais do que algo que se encerrava naquele momento, naquele contexto, naquela história. Ele estava fazendo algo que era muito maior. Então, irmãos, nós já sabemos que todas essas promessas se cumpriram. Conhecemos a história por trás da história desses homens de Deus. Nós sabemos que no Egito a família de Abraão ficou conhecida como Israel e se tornou uma grande nação. No Êxodo, o Senhor saiu do Egito com o seu povo, e o seu povo saiu com muitas riquezas que seriam usadas para construir o tabernáculo no deserto, a tenda na qual Deus iria acampar no meio do seu povo. Mas o processo
É incompreensível para nós. Qual foi a primeira coisa que o povo fez com aquele ouro que tirou do Egito e que deveria ser usado para construir o tabernáculo? Um bezerro. Um bezerro de ouro. Então, essa história do bezerro de ouro é a nossa história. Nós somos isso aí. Nós somos aqueles que duvidam, que são fracos, que vacilam, que põem um pé na fé e o outro na incredulidade. Nós somos aqueles que fazem bezerros de ouro. Quando a gente acha que a coisa está demorando, a gente diz, vamos dar o nosso jeito, porque Deus já esqueceu de nós. Mas Deus, Ele é imutável. E os seus planos são planos imutáveis e eternos. O seu amor por nós nunca muda, irmãos. Nunca muda. Isso é justamente o que nos sobrecarrega de responsabilidade, porque se o amor de Deus por nós é imutável, e se nós constantemente, vez após vez, estamos desprezando esse amor, o que nos resta? Como diz o autor aos Hebreus, não há nada para nós, a não ser a sensação, de um fogo, de uma destruição, de uma condenação justa de Deus. Mas a grande narrativa vai seguir por toda a Bíblia, em cada homem, em cada mulher, em cada pessoa, em cada história, quem Deus vocacionou e chamou para fazer parte desse grande plano, dessa grande história. Então, qual tem sido o grande desafio para cada um desses personagens que viveram à luz dos propósitos redentivos de Deus? Foi justamente compreender qual é o seu papel dentro desse propósito. Então, hoje, ao invés de nós passarmos a vida inteira perguntando, Senhor, por que estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que não está acontecendo aquilo outro? Nós deveríamos perguntar mais, Senhor, de que maneira eu posso ser útil dentro do teu plano? De que forma eu posso servir melhor dentro do propósito que o Senhor tem? Então, alguns milênios mais à frente, aqui já estou concluindo, após os eventos envolvendo as vidas de Abraão, Isaac, Jacó, José, o anjo apareceu a uma virgem em Nazaré e disse, você ficará grávida e dará à luz um menino, e ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então, qual foi a reação em relação a isso, irmãos? Inquietude, insegurança, José que queria fugir, porque todo mundo pensava que só tinha a ver com a sua vida, mas era muito mais do que isso. E 30 e poucos anos depois, esse homem Jesus se entrega para morrer na sua cruz e cumprir o propósito da existência dele neste mundo, ou seja, salvar o seu povo dos seus pecados. Ele fez exatamente aquilo que o anjo tinha dito para Maria que ele iria fazer. Mas durante aquele processo, a história de Maria e José e de outros tantos tiveram muitas indas e vindas, da fé e da incredulidade. E a morte de Cristo, a morte substitutiva, que tomou o nosso lugar, que depois iria aperfeiçoar todos os rituais e sacrifícios que haviam sido realizados ao longo da história, desde aqueles altares erguidos pelos patriarcas até os sacrifícios oferecidos no templo de Jerusalém antes de Cristo. Cristo veio dar sentido a todas essas coisas. E na grande história, irmãos, nós vemos que esse menino é o descendente da mulher, prometido em Gênesis 3,15, mas que cada geração ficou esperando esse descendente, Mas nós o vemos pregado na cruz, como Cordeiro Imaculado, como aquele que substituiu Isaac lá no Monte Moriá, quando Abraão iria já sacrificando o seu filho. O próprio José é um tipo de Jesus, José era o filho amado de Jacó, assim como Jesus é o filho amado do Pai Celestial, o predileto. Ele diz isso várias vezes nos evangelhos, este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Traído por seus irmãos, assim como Jesus,
Foi vendido por eles. Jesus também foi vendido. Ele foi dado como morto, mas eis que vive. Assim como Jesus. Então, a diferença é que, no caso de José, Jacó recebeu uma vestimenta suja com sangue de animais. Mas no caso de Jesus, o sangue era dele mesmo. E ele realmente foi morto. Mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sem falar no nome que o próprio faraó deu a José, Zafenate Paneia, que em egípcio significa Salvador do mundo, e em hebraico significa Deus fala e ele vive. Tudo a ver com Cristo, não é? Cristo que é a palavra de Deus. Então, em suma, quando nós olhamos para essa grande história, irmãos, nós vemos claramente que tudo aponta para Jesus, e ninguém teve mais consciência do que ele para entender qual era o seu papel dentro dos planos de Deus. Ele sabia com toda clareza quem era ele, né, em todo esse processo, e os seus discípulos não compreenderam isso porque estavam ligados apenas às suas próprias histórias particulares. Então, no caminho de Emaús, Jesus chega para eles e diz: vocês não entenderam nada. Vocês demoram muito para entender as coisas. E então, a partir de Moisés e os profetas, ensinou para eles tudo o que constava sobre ele nas Escrituras. Eles pensavam e agiam assim, os discípulos, como os irmãos de José, né? E outros tantos que acreditam que os planos de Deus no mundo se esgotam nas vidas deles, nas suas histórias particulares. Mas não tem a ver só comigo, nem só com você, tem a ver com o propósito maior que Deus tem. Então, eu gostaria de deixar 3 aplicações para nós orarmos. A primeira, irmãos, em relação às nossas expectativas para o ano que vem. Então, eu digo a você, se você se o temor tem assaltado o seu coração, isso não é pecado, porque, né, quem é pai, quem é mãe, quem tem família, teme pelo futuro, sempre a gente teme, né? Quando nós tínhamos só a Thalita, com 5 anos de idade, teoricamente a nossa vida estava bem resolvida com uma criança só, né? E aí, quando veio o Danilo, foi um desespero. Eu entrei pelo gabinete adentro, revoltado, e o pastor falou assim: rapaz, Deus vai cuidar. Eu falei: como que Deus vai cuidar agora? Eu estou com 2 crianças, não vai dar conta, não tem como, que eu ganho não dá. Mas Deus estava lá: espera, você ainda não viu nada, espera um pouco. E aí, irmãos, quando veio o terceiro, já estava anestesiado. Mas olha, Deus sempre cuidou. Mas eu só posso dizer isso agora, 30 e poucos anos depois. E eu tenho certeza que se você simplesmente entregar a sua vida e confiar ao Senhor, daqui a uns anos você vai poder dizer a mesma coisa. Você vai dizer: meu coração se encheu de temor, mas Deus cuidou de tudo. Porque não tinha só a ver comigo, tinha a ver com Ele, com os planos dEle, com os propósitos dEle, com a grande história que Ele está escrevendo, que não se esgota em uma geração, nem 2, nem 3. Então, eu peço que, eu proponho que você peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu possa enxergar além da minha própria história, do meu próprio entorno, da minha própria realidade, e eu possa ver além. Irmãos, como é que nós vamos compreender determinadas coisas que não têm nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, não é? Nenhuma lógica. A gente vê a história de pessoas boas, pessoas justas, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, as pessoas sofrendo a beça, passando por uma luta tremenda, e aquele vizinho que não tem nenhuma ligação com Deus, parece que está nadando de braçada. A
A gente não tem como entender essas coisas olhando com os olhos físicos, olhando com a nossa compreensão secular, terrena. Não tem como, irmãos. Nós só conseguimos compreender isso quando nós olhamos a grande história. E na grande história está escrito que ele secará dos olhos toda lágrima, que não haverá choro, nem morte, nem dor. Na consumação de todas as coisas, tudo vai ficar bem. Toda impiedade será punida. Toda maldade desse mundo terá justa punição. Os ímpios que insistirem na sua impiedade, eles vão perecer, um castigo eterno. Eles não vão ser presos na prisão perpétua, eles não vão ser condenados à morte, pelo contrário, eles vão procurar a morte e não vão encontrar, para aliviar os seus sofrimentos. Mas aqui, meus irmãos, Robin Hood é só história. Não existe justiça neste mundo, não existe verdade neste mundo. O que nós podemos encontrar aqui é só desilusão. É correr atrás do vento. Então, vamos pedir a Deus que Ele possa dilatar a nossa visão, o nosso entendimento. Mas eu não estou falando, irmãos, de nós olharmos para fora e tentarmos compreender o mundo com os padrões do mundo. Não, que Ele abra os nossos olhos para a gente entender o que está escrito aqui nessa palavra, o que está revelado aqui nesse livro, e guardar no coração para que nós não nos desviemos da verdade, mas permaneçamos firmes nela, independente do que acontecer na nossa história, que faz parte de uma história muito maior. E eu digo para você, houve alguém que veio a este mundo, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado, venceu tudo, e no final ele disse, está consumado. Então creia, está consumado. Não há nada mais a fazer. O que nos cabe fazer, irmãos, é confiar, esperar e crer piamente nas promessas de Deus. A segunda coisa importante, independente do que vier, não permita que as circunstâncias tenham o poder de fazer com que você duvide das boas intenções de Deus a seu respeito. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós precisamos ter isso bem claro, irmãos, nos momentos de dúvida, de medo, de angústia. A nossa limitação e a nossa fraqueza não podem gerar infidelidade ou incredulidade em relação a Deus. Porque nós mudamos, sim, nós somos variáveis, mas Deus não é. Então, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua palavra, e é fiel para cumprir as promessas que fez, desde Abraão até Davi, né, chegando a Cristo, se cumprindo plenamente nele e nos alcançando, a nós que hoje cremos no nome do Senhor. Então, que nas horas difíceis da vida, nós possamos ouvir as palavras de Deus a Jacó, eu vou com você, eu estou com você o tempo todo, eu vou com você para lá e vou voltar com você. Fique tranquilo, confie, tenha paz. Né? E terceiro, gostaria de propor que nós pudéssemos colocar um propósito firme nos nossos corações de ler a palavra de Deus esse ano, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei, irmãos, que é fácil começar, né? A gente começa com aquela brasa e vamos procurar aqui no YourVision um plano para a nossa leitura desse ano. Já escolhi, vou começar. Aí já começa, aí lá no 1º de janeiro você fala assim, já vou fazer logo 2 leituras de uma vez para antecipar, porque comigo é assim. Aí vai. Quando chega ali para fevereiro, você já está... Perdi um dia, mas tudo bem, depois eu recupero e tal. E aí perde 2, perde 3, aí já fica com aquela... Já bate aquele desânimo porque acumulou muita leitura. E, enfim, quando chega em janeiro, em junho, você já não está nem olhando mais para a sua Bíblia. Meus irmãos, a verdade está aqui, não é? Me lembro daquela série Arquivo X, o slogan era assim, a verdade está lá fora. A verdade não está lá fora, a verdade está aqui, irmãos, ao nosso alcance. Nós só precisamos ler, compreender e guardar o que ela diz. A única verdade que nós temos disponível
é essa, o resto é história, irmãos. Então, coloque no seu coração o firme propósito de ler a Bíblia esse ano, não como uma coleção de textos desconexos, mas entenda que de Gênesis a Apocalipse há uma história enorme acontecendo que envolve cada personagem particular, mas que é uma história muito maior do que cada um deles, que envolve a sua vida, mas é muito maior do que somente a sua vida, a sua geração. Então, muitas dessas pessoas nos servem como modelos, né? Mas o modelo, acima de tudo, é Cristo, porque Ele foi a única pessoa que veio a este mundo para fazer toda a vontade de Deus e fez, sem deixar nada faltar. Então, por que isso é importante? Porque a leitura de toda a Bíblia me ajuda a perceber que existe uma ordem, existe unidade, existe conexidade, existe harmonia dos textos em relação ao todo, né? E essa capacidade vai fazer com que nós estejamos mais confiantes, porque quando nós compreendemos melhor, nós conseguimos também crer melhor. E por fim, que nós não sejamos como Paulo colocou ali naquela advertência aos Efésios, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Então, louvado seja Deus. E eu desejo a você um ano novo, que seja realmente novo. Que não seja só a mudança do calendário, mas novo em propósitos de servir a Deus, novo em propósitos de crer em Deus com base na sua palavra, né? Novo em um propósito de ter mais intimidade com Deus, com a sua palavra ao longo desse ano de 2025. Novo no sentido de dedicar a sua vida mais a Deus, de colocar a sua vida mais a serviço do Senhor, porque é para isso que você existe, para servir a Deus, para glorificar o nome dEle com a sua vida. Então, que seja novo nesse sentido. E eu tenho certeza que, a partir dessa perspectiva, coisas novas realmente vão acontecer na sua vida, e melhores do que tem acontecido até aqui. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é viva e poderosa e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar o mais profundo de cada um de nós, para discernir os intentos do nosso coração. Pedimos que dessa forma ela possa falar a cada irmão e irmã aqui presente. E nós oramos, Senhor, para que no próximo ano a Tua palavra fale ainda mais profundamente do que já tem falado aos nossos corações. Que nós possamos renovar propósitos contigo, Senhor, entendendo que as nossas vidas são parte de uma grande história. Ainda que o Senhor se importe conosco, ainda que nós não sejamos apenas um detalhe ou uma peça numa engrenagem, mas sejamos pessoas a quem o Senhor trata de modo pessoal, independente, individual, e certamente o Senhor se importa sim conosco, com o que nos acontece, mas que nós possamos crescer no entendimento acerca de saber, ó Pai, que as nossas vidas fazem parte desse plano maior e que nós precisamos dar a nossa contribuição para que essa fé que hoje professamos, ela permaneça em nós e permanecendo em nós, ela seja transmitida aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos e a todas as gerações que vierem, ó Deus, depois de nós, para que o Teu propósito se cumpra em cada uma delas. E a grande história siga, ó Deus, encontrando em nossos familiares, em nossos filhos, nos seus filhos, um veículo para a promoção do Teu propósito e da Tua vontade neste mundo. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe o ano que virá, ó Deus, que nele o Senhor possa cuidar de nós como cuidou no ano que está se encerrando. Nós não fazemos promessas a Ti,
mas pedimos que as tuas promessas encontrem lugar em nossos corações e que a partir delas nós possamos viver confiantemente, dedicando a ti, Senhor, todos os nossos dias, para que eles sejam, ó Pai, dias de esperança, de confiança, de fé, ó Deus, e de entrega das nossas vidas nas tuas mãos, aos teus cuidados. Nós oramos assim com gratidão, entregando, Senhor, nas tuas mãos a vida de cada um de nós e os nossos familiares. Pedimos assim que o Senhor visite aqueles irmãos que hoje desejaram estar aqui, mas por algum motivo foram impedidos, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor traga, Senhor, cura e restauração sobre eles, ó Deus, fazendo o teu milagre e operando mudança no cenário físico da vida dos teus filhos também. Nós oramos assim, entregando nas tuas mãos também os irmãos que estão padecendo com lutas no aspecto financeiro, material, que o Senhor traga alívio para essas aflições, ó Deus, trazendo recursos e prosperidade sobre esses lares, essas famílias, e que tudo isso também glorifique o teu santo nome. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.